meus amores, na nossa última aula, nós aprendemos sobre a narrativa. Vimos uma introdução sobre o assunto. Vamos relembrar? A primeira coisa que nós falamos foi sobre o esqueleto. Assim como nós, seres humanos, temos o esqueleto que coloca cada coisa em seu lugar, assim é com o texto. O texto também possui um esqueleto, ou seja, uma estrutura, algo que o coloca de pé, algo que deixa a sua ordem determinada, algo que auxilia na compreensão do leitor. Todo texto narrativo deve ter uma introdução que apresenta os elementos essenciais dessa história, um desenvolvimento que narra as ações e os acontecimentos, os seus desdobramentos, tudo que as personagens fazem na história, o conflito, que é ali o problema existente para a personagem superar, pode ser um conflito interno, pode ser um conflito externo, o clímax, que é o momento de maior tensão da narrativa, e deve terminar com um desfecho para o conflito e uma resolução para toda a história. Além dessa estrutura, a narrativa possui elementos. Bom, assim como nós temos o esqueleto, e dentro desse esqueleto nós temos os nossos órgãos nos seus devidos lugares. Assim também é na narrativa. Ela possui elementos que estão ali dentro da estrutura. Alguns aparecem mais na introdução, outros aparecem mais no desenvolvimento. Vamos observar? Nós temos os personagens. As personagens são os elementos ativos de uma narrativa. Podem ser seres fictícios, humanos ou não, que vivem situações narradas em um certo tempo, em um certo espaço, ou seja, um certo lugar, agindo de determinada maneira, por alguma razão. Por mais real que uma personagem possa parecer, ela é sempre uma invenção, mesmo que seja uma história baseada em fatos. Até uma autobiografia, a gente pode dizer que existe ali um quê inventivo, porque nem todo mundo escreve exatamente como acontece, até porque a nossa memória registra o acontecimento, mas depois reinterpreta aquele fato. O que registra exatamente como aconteceu são os vídeos sem edição. Mas quando a gente escreve, reescreve, combina palavras, nós já podemos interpretar a partir disso. Podemos dividir as personagens em personagens principais ou personagens secundários, de acordo com o lugar em que elas ocupam nos acontecimentos. Aquelas personagens são essenciais para a narrativa ou aparecem de repente, só às vezes? Lembra que nós temos o protagonista, que é aquele que tem o maior papel na história, no enredo? Esse protagonista pode ter um coadjuvante com ele. Um exemplo que nós podemos dar é a Frozen, né? O Olaf é um coadjuvante, apesar dele estar ali sempre aparecendo. Ele está no rol dos personagens principais, mas não é o protagonista. A história não é sobre ele. A história é sobre Elsa e Anna. São as protagonistas. Além disso, nós temos os antagonistas, que também são personagens principais, mas são ali contra o protagonista. São os vilões da história ou os anti-heróis. Vai depender do enredo. Hoje em dia, nós já temos filmes sobre vilões, filmes sobre o antagonista, mas naquele determinado momento o filme é sobre ele. Então ele é o protagonista daquela história, mesmo que em outra história seja o antagonista. Então percebemos que o protagonista nem sempre será um mocinho, nem sempre será bonzinho. Além das personagens, nós temos o enredo. O enredo é um elemento fundamental na narrativa, porque o enredo é a sequência de acontecimentos, é a sequência de ações, é o conjunto dos acontecimentos narrados. Quando a gente faz um resumo de uma história, nós estamos fazendo o resumo do enredo.
Todos os elementos que eu estou falando nessa aula são essenciais, mas esse, se não existir, não tem narrativa. Não é à toa que ele é o narrador. O narrador é o elemento interno à narrativa. Nós não podemos confundir narrador com autor. Autor é aquele que pensou, que escreveu, que desenvolveu a história. Mas a voz que conta a história é o narrador. Ele apresenta, ele explica o enredo, introduz as personagens, é ele que vai desenvolvendo a história. Em alguns momentos ele pode até interagir com o leitor ou com o ouvinte. Nós vamos ver mais para frente que existem alguns tipos de narrador. Então, sem o narrador, não há narrativa, porque é ele que organiza tudo. Ele organiza todos os elementos dentro da estrutura. Dentro do esqueleto, é o narrador que organiza tudo. Os narradores podem participar da história, ou seja, eles podem ser personagens da história, ou não. Ser somente um narrador que observa de fora. Além disso, é muito importante nós determinarmos o tempo. Mas e o tempo do Era Uma Vez? O tempo do Era Uma Vez é o tempo do conto de fadas. Quando será que aconteceu? Era uma vez. Nós estamos determinando um tempo. É o tempo do Era Uma Vez. Então é indeterminado, apesar de estar sendo citado. Mas podemos ter tempos determinados. Quando aconteceu aquilo? Sempre que a gente pensar em tempo, você pensa no quando. A camada temporal ela organiza os acontecimentos. O que aconteceu primeiro? O que aconteceu depois? Também é bem importante. O tempo não pode estar confuso dentro da história. E além do tempo, além do quando, nós temos onde. Onde as coisas acontecem. Então, o espaço, ele é o lugar onde se passa a ação. Os eventos acontecem em algum lugar. Num castelo, no mar, no céu, na mente da personagem, quando ela está talvez sonhando. O espaço pode ser caracterizado mais detalhadamente em textos descritivos, ou seja, dentro da narração a gente pode ter uma descrição do espaço. Como era a organização? Como era o castelo? Era alto? Era azul? Era de gelo? Era de pedra? Mesmo que seja um espaço indeterminado, a gente consegue identificar alguns traços. É um espaço fechado? É um espaço aberto? É um espaço urbano? É um espaço rural? Passou pela floresta? Então, geralmente, sempre é possível determinar algumas particularidades do espaço. Agora que vocês já entenderam sobre a estrutura da narrativa e sobre os elementos dela, vocês irão escrever um conto de fadas ou conto maravilhoso, porque conto de fadas é aquele que a fada aparece. Então, vamos abrir um pouco mais o nosso leque de opções. Você vai fazer um planejamento do seu conto de fadas ou conto maravilhoso, seguindo o passo a passo que está aparecendo aí na sua tela. Você vai escrever no seu caderno número 1, número 2, número 3 e responder de acordo com o que você quer imaginar. Agora é a hora de você ser o autor. Você vai inventar a sua história, a sua narrativa, o seu conto de fadas, que pode ser moderno, pode ser futurista, pode ser no passado. Vai da sua criatividade. O importante é que você não esqueça os pontos que eu destaquei. O contexto, as personagens, o elemento maravilhoso. Cabe aqui destacar o que é um elemento maravilhoso. Por exemplo, no João e o Pé de Feijão, nós temos feijões mágicos. Esse é um elemento maravilhoso. No Pinóquio, nós temos um toco que fala e depois vira menino, um pedaço de madeira, e causa algum estranhamento? Causa algum horror, algum pavor isso em você? Não. Então, é um elemento maravilhoso. Eu não estou falando aqui de elementos sobrenaturais, fantasmagóricos, não. Um elemento maravilhoso, um colar, um anel, uma espada, algo que tenha um poder sobrenatural, ou seja, que não aconteceria na nossa realidade. Além disso, você também irá falar sobre o problema que as personagens irão enfrentar
Pode ser um problema externo, um antagonista, um vilão, ou um problema interno. O clímax, qual é o ponto mais alto da sua narrativa? Por exemplo, nós temos um mocinho e uma bruxa vilã. O embate entre esses dois, a batalha entre eles, é o clímax da sua história. Por quê? Como essa batalha terminar, vai determinar todo o restante, o fechamento, a resolução da sua história. Então, se o mocinho consegue prender a bruxa, destruir seus poderes, a história vai caminhar para um lado bom. Mas se a bruxa consegue destruir o mocinho, acabar com os sonhos, prendê-lo e ser rainha, a história vai caminhar para um outro lugar. Então, o clímax é muito importante de ser pensado. E já que nós estamos pensando num problema, como esse problema será resolvido? Qual vai ser a resolução do seu problema? E como vai ser o final da sua história? Eu quero que você solte a sua criatividade e pense. Pense bem sobre esses elementos, como é a sua história, como você quer construir a sua estrutura. Nesse primeiro momento, vamos fazer um planejamento. E mais para frente, nós vamos colocar esse planejamento em forma de texto. Ok? Qualquer dúvida, podemos sanar na nossa aula ao vivo ou pela agenda digital. Não deixe de fazer o seu planejamento, não deixe de escrever, não deixe de treinar a sua escrita. A leitura e a escrita nas nossas aulas irão sempre caminhar em conjunto. E se você deixar uma dessas etapas para trás, pode ser que fique um pouco mais complexo para desenvolver a sua escrita. A escrita não é difícil, a escrita é treino. Você treina a sua escrita através das suas redações, através das suas produções. E você treina como utilizar as palavras através da sua leitura. Você memoriza, você começa a entender as estruturas gramaticais. Então, nós precisamos nunca parar de ler e nunca parar de escrever. Esse, então, é um primeiro momento muito especial para você soltar a sua criatividade. Deixe a sua imaginação fluir, mas não perca o foco. Não invente muitos personagens, porque senão a sua história vai ficar muito longa. E desenvolver uma história muito longa, com sentido e com lógica, é um pouco mais difícil. Foque em poucas personagens nesse momento. Foque em um problema só a ser resolvido. Combinado? Então, eu espero pelos planejamentos incríveis que vocês irão me enviar e compartilhar comigo. Até lá!